vencendo a religiosidade. João 5, do 1 ao 18, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava haver grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De quando em quando descia um anjo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Até aqui, e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. O primeiro vídeo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês, é o rap do MC Marechal, que se chama Espírito Independente. E eu gosto muito dessa música, várias das rimas do Marechal, mano, são sinistras. Tem uma rima que ele tá no DVD do Projota, Realizando Sonhos, mano, que ele começa a rimar e é tudo de improviso, ele vai falando como se fosse uma poesia vindo na cabeça dele, ele vai mandando, pá, pá. E tem uma hora, mano, que ele acaba com tudo e eu, fico vendo aquilo lá e falo, cara, sinistro. E uma das rimas que ele mais faz, o que ele fez que me deixa de boca aberta e que me fez pensar muito a respeito de coisas que eu cometia como pecado e que, às vezes, a minha religião não apontava. Uma das rimas que ele aponta nesse DVD é assim: Nossa, como o negro é lindo. É uma frase que ele fala quando está um completo silêncio, já não tem mais batida, tudo acabou, ele vira assim e fala assim: Nossa, como o negro é lindo. E eu parei para pensar, eu falei assim, cara, tem coisas que minha religião não aponta que é errado. E eu não tinha parado para pensar o tanto de preconceitos que eu tinha no meu coração. Eu não tinha parado para pensar no tanto de coisas que eu cometia de pecado, que se a gente for conversar com qualquer outra pessoa que não for crente, ela vai falar assim, não, isso aí é uma falta de caráter. Que qualquer outra pessoa que não for crente, ou até mesmo crente, vai falar assim, cara, isso aí é meio zoado. E eu não tinha parado para pensar nisso. E essa música do Marechal, que eu mostrei para vocês, ela traz umas 2 ou 3 frases que são sinistras. Por exemplo, não sei fazer o som do momento, mas eu faço do momento um som. Cara, eu não sei fazer o som que vai ficar na boca de todo mundo. Tipo, eu quero tchu, eu quero tchu. Eu não vou fazer uma música dessa. Mas o momento que a gente estiver junto, que for impactante para a minha vida, eu vou transformar num som que vai ser pesado na minha cabeça, no meu coração e principalmente na orelha de todo mundo que ouvir. Isso vai marcar a vida de todo mundo. Vai ser sinistro. Cada momento que a gente passar junto, eu vou fazer uma música sinistra. Outra hora que é sinistra na música é quando ele fala assim, não está faltando rap. Está faltando rap de verdade.
Aí eu paro para pensar e eu falo assim, cara, como é que será que está o anúncio do evangelho? Está faltando pregador? Como é que será que está a mensagem do evangelho? Está faltando mensagem? Quem aqui já colocou no Google assim, pregação impactante? Alguém já colocou isso no Google? Você coloca pregação impactante no Google, eu poderia fazer isso aqui na frente de vocês. Mano, vai aparecer, eu acho que uns 500 resultados. Pregação impactante não sei quem, pregação impactante não sei quem, pregação... 1 milhão de caras. Aí minha pergunta é, quando eu vou ler, esses caras não estão pregando a mensagem de verdade, ou Jesus de verdade, que é a nossa mensagem. Os caras estão pregando um monte de coisa. Tem cara que está pregando o texto de não sei aonde, cara que não está pregando de não sei... E Jesus, que é a mensagem mesmo, não está sendo anunciado. Aí, por outro lado, eu mostrei o segundo vídeo. O segundo vídeo é mais bonitinho. O trailer dos Croods. Alguém já assistiu os Croods aqui? A Rafa não tem cultura, eu já esperava isso de você. Viu? Os Croods, mano, conta a história de uma família que vivia numa caverna e tem a fala do pai. Cara, tenham medo do novo. O novo é sempre perigoso. É uma releitura. O que é uma releitura? É uma forma nova de falar da caverna de Platão. Alguém aqui já estudou isso no colégio, em filosofia? Uma galera já estudou. Vocês ainda não estudaram, eu vou explicar mais ou menos, que eu não lembro muito, mas mais ou menos o que é a caverna de Platão. O que era isso? O povo tinha medo de estudar. O povo tinha medo de conhecer de verdade. O povo tinha medo de pensar, ou pensar diferente do que todo mundo estava pensando. Então o que acontecia? Ia todo mundo pensando igual. Imagina, mano, todo mundo aqui fosse palmeirense. Essa é a coisa mais linda do mundo. Mano, ia ser o inferno se todo mundo fosse corintiano. Aí ia falar, não, velho, Jesus é bom demais para todo mundo ser corintiano. Jesus é bom demais, o inferno é só depois que a gente morrer. Não, Jesus é bom demais para todo mundo ser corintiano. Mas todo mundo pensava igual. Ou todo mundo pensava dentro dos padrõezinhos que podiam se pensar. Aí chega Platão e ele fala assim, cara, isso aqui está errado. Vocês estão vivendo todo mundo dentro de uma caverna. E vocês estão achando que essa caverna é o melhor lugar para se viver. Quando existe o mundo todo a se explorar lá fora. Quando existe um universo de ideias diferentes que pode falar ao seu coração mais do que a ideia que está colocada agora. Quando eu paro para pensar nisso, o texto que me veio à cabeça é esse. João 5. Por quê? Primeiro, tinha um cara que estava doente há 38 anos. 38 anos, paralítico. Alguém aqui já viu ou teve algum parente que ficou algum tempo sem poder andar, deitado na cama, como que fica machucado a perna, esses bagulho? Esse cara estava 38 anos, eu fico imaginando o quanto de sujeira que esse cara não tinha. Ele falou numa hora do texto que não tinha ninguém para carregar ele, então provavelmente não tinha ninguém para cuidar dele também. Então, em 38 anos, provavelmente muito cocô e muito xixi, ele fez na própria roupa dele. Então, imagina o fedor desse cara. Esse cara devia ser um cheirosinho. Esse cara era um cheirosinho. Aí, para piorar um pouquinho a situação dele, imagina só, mano, a água chacalhou, tinha a lenda lá, chacoalhou a água, pulou, curou. Aí, para piorar a situação dele, ele tentava se arrastar. Chegar no tanque, pá, igual os caras do exército lá, estavam se arrastando. Na hora que ele chegava perto do tanque, vinha um cara que era, sei lá, com o braço torto assim, corria, pisava na cabeça dele e estava lá. Imagina o tanto de machucado, o tanto de vezes que esse cara não comeu terra, o tanto de dente que ele não quebrou. Imagina em volta desse cara as pessoas que não estavam em volta dele. A versão que eu li da Bíblia diz que tinha um monte de gente inválida, um monte de gente doente, um monte de gente que ninguém queria estar perto. Imagina isso. Aí o cara chega assim, aí é uma das perguntas que eu fico imaginando. Jesus vai chegar para mim assim e falar assim, Mateus, você está gordo? Aí eu vou falar assim, Jesus, na moral, acho que não. Você viu a pergunta que ele faz para o cara? Você quer ser curado? Que pergunta de tonto! Ô Jesus, você é tonto? O cara está 38 anos ali. Como que ele não quer ser curado? Como que ele não quer ser curado? Aí Jesus vai, você quer ser curado, cara? Aí o cara entra com uma explicação religiosa. Então, Jesus, aqui funciona assim. Quando o anjo desce,
ele chacoalha as águas. Quem entra primeiro é curado. Quem não entra, não é curado. Se eu pular por segundo lá, e ainda mais paralítico, eu vou morrer afogado ainda. Vai ser um cara mais esperto do que eu, vai pular na minha frente e ainda vou morrer afogado lá embaixo, no tanque. Ele entra com a explicação do momento. Aí Jesus fala, cara, eu não estou perguntando o que é que você tem que fazer para ser curado. Estou perguntando se você quer ser curado. Aí eu fico imaginando que não foi só uma pergunta. Talvez João colocou uma pergunta só, porque João escreveu o evangelho dele um tempo depois que Jesus morreu. Então talvez João tenha contado essa história para resumir um pouquinho. Mas eu acho que Jesus tenha gastado um tempo a mais conversando com esse cara. E daí o cara fala assim, mano, você não quer ser curado, não? Jesus, não sei. Fico imaginando se fosse uma menininha, igual você. Assim, Jesus, você quer ser curada? Jesus, tem que ver que roupa que eu vou usar para ser curada. Eu tenho que passar na manicure, tenho que pintar o cabelo. Não dá para ser curado de qualquer jeito, né? Para tirar foto, vocês fazem um drama. Semana passada a gente foi tirar foto aqui no rolê. Os meninos não quiseram, porque meu cabelo tá feio. Eu não cortei as pontas. Eu falei, cara, não vai nem aparecer. Eu vou tirar lá debaixo do palco, vocês vão estar lá em cima. Não, mas vai aparecer as pontas. Eu falei, pelo amor de Deus. O Vitor até fez a barba para a gente tirar foto semana passada. Você viu? Ficou menos parecido com um espantalho. Ele chegou... Não, essa eu vou ter que contar. Eu não ia contar isso. Segunda-feira, no discipulado pro Vitor. Aí, segunda-feira, no discipulado, ele falou assim, vamos tirar uma selfie para postar no Facebook, né, no Instagram. Eu falei assim, velho, vamos. Aí, na hora que eu estava abrindo o Instagram do celular, ele falou assim, não, é porque eu fiz a barba, eu tô gatão. Eu falei, cara... Não é por isso, né? Ele, não, é por isso sim. Eu falei assim, cara, se Jesus viesse perguntar ao Vitor, você quer ser curado? O Vitor ia falar assim, peraí, Jesus tem que fazer a barba para ficar gatão. Não ia poder ser curado na hora. Mas o cara deu essa explicação para Jesus, Jesus falou assim, cara, você quer ser curado ou não quer? Eu não tenho ninguém para levar lá, Jesus. Um monte de desculpinha religiosa. Blá, blá. Jesus falou assim, você quer ou não quer? Eu sei que você tem um monte de trauma a respeito da doença que você carrega. Eu sei que você tem um monte de trauma que eu não consigo imaginar. Eu sei que vocês, adolescentes, têm trauma, por exemplo, por causa da roupa que vocês usam, por causa da condição financeira que vocês têm. Eu sei que vocês têm trauma por causa do cabelo. Eu sei que vocês têm trauma por causa da condição física. Eu sei que vocês têm trauma por causa que o pai ou a mãe se separou. Eu sei que vocês têm trauma porque a avó é de um jeito, o vô é de outro, porque moravam com a avó e não com os pais. Eu sei que vocês têm um monte de ferida aí dentro, que se Jesus falar assim, vamos curar isso aí, você vai falar, Jesus, eu acho que vai mais tempo, hein? Acho que vai mais tempo, Jesus. Não dá para curar assim. Mas Jesus falou assim, cara, vamos curar. Vamos tratar tudo isso aí. Vamos botar para fora todo esse lixo aí e vamos sair daqui andando. Vamos parar de ficar de mimimi, vamos sair daqui andando com a maca debaixo do braço. Pega teu leito, levanta, anda. Aí o cara pega o leito, levanta, anda. Eu fico imaginando, na Bíblia do Ariovaldo Júnior, na Bíblia Freestyle, eu ia ler aqui, mas, mano, é muito zoado. Esse texto é muito zoado. Fala que o cara pegou o leito e ele começou a dançar aleleque, de tão feliz que ele estava. Aleleque! Falei, mano, eu imaginei a cena duro que eu imagino que isso seja real. Se fosse nos dias de hoje, um cara há 38 anos, paralítico, sendo curado, ele ia dançar um aleleque. Hoje ia ser, sei lá que outra música. Nos tempos de Jesus era O If I Catch You, do Michel Teló, que já ficou velha, né? Era dos tempos de Jesus, não era essa música? Aí, mas Jesus fala isso pro cara. Aí o cara sai curado, com a maca debaixo do braço, sai andando. Aí a gente fala assim, não, ele venceu toda a religião que ele tinha, ele tirou todas as lendas que ele tinha carregando, toda a lenda que ele tinha na cabeça, tal, a parada que ele achava que tinha que fazer para agradar o anjinho, para não sei o quê. Tudo foi passado já porque ele se curou. Aí vem a parte ruim. Tem uns 2 ou 3 retardados que vão falar assim, cara, você não pode estar carregando isso aí. Hoje não é o dia. Tem uns caras que são retardados que vão falar para você assim, menina, eu sei do seu passado. Jesus te curou, mas você continua igual. Cara, eu sei do seu trauma. Você acha que porque você falou para Jesus, Jesus falou que te curou, você acha mesmo
Você acha mesmo que você superou todos os tapas na cara que você levou? Você acha mesmo que você superou toda vez que te negaram porque você não tinha um dedinho? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você superou só porque Jesus falou com você? Quem que é esse cara? Você sair desse jeito é pecado. Não mudou nada na sua vida. A única coisa é que antes você ficava deitado, agora você está de pé. Você é o mesmo babaca. Você é o mesmo cara religioso, ou o cara que não vive a religião do jeito que tem que ser vivido. Vai trazer um monte de regra, um monte de coisa que vai tentar te aprisionar, vai tentar te acachotar, vai fazer você viver dentro de uma caixa. Lembra que eu falei do cara na semana passada que se ele tiver com a Apolo fechada até aqui em cima, cumprimentar você com a paz do Senhor, você corre, porque esse cara aí é religioso. Se ele começar a orar, e na hora que ele orar, ele ficar de pontinha de pé, irmão, na hora que ele ficar de pontinha de pé assim, é o tempo de você correr. Por quê? Porque é verdade. São coisas que a gente acha que tem que fazer, mas não tem que. Você não tem que nada. Não tem que nada. O que você tem que fazer? É crer em Jesus. E o cara fala, não, foi o cara que me curou. Foi o cara que me curou que falou que eu podia carregar. E ele me curou. A sua religião nunca fez nada por mim. É perto do templo o lugar chamado Betesda. É perto do templo e ninguém do templo foi lá visitar esse cara. Ninguém do templo foi lá, tá com ele e falou assim, cara, nós queremos te ajudar. Cara, eu quero saber da sua dor. Cara, eu quero saber da sua luta. Como é que é ficar 38 anos parado? Com a perna toda rachada, com cheio de ferimento, cheio de crosta, cheio de cocô. Como é que não tomar banho durante 38 anos? Porque se não tinha ninguém para carregar ele para dentro do tanque, ele não tomava banho. Ninguém tinha coragem de limpar ele. Ninguém ia lá dar água para ele. Imagina a batalha que era para esses caras comerem alguma coisa. Se os caras passavam e jogavam comida num lugar lá, vamos pensar no canto para não ficar muito sujo, não ficar contaminado com a doença dos outros. Imagina todo mundo tendo que se arrastar e comia tudo que sobrava. Imagina para esse paralítico chegar lá se arrastando e pegar... O que ele comia? Ele comia o resto do resto. Do resto. O vômito dos outros caras. Sei lá. Era isso que esse cara comia. Aí chega esses caras que nunca olharam para ele e falam assim, ó, Jesus que te curou, esse Jesus não tem nada a ver com a realidade religiosa que você tem que viver. Esse Jesus que te curou não tem nada a ver com o jeito que você tem que viver na verdade. Não mudou nada na sua vida continua o mesmo lixo. Você é o mesmo cara invisível. Você é o mesmo cara imprestável, sem valor nenhum para a sociedade. Como diz a Bíblia, a versão da Bíblia que eu li, é o mesmo cara sem valor. Você já viu gente que você parece assim, você olha, você parece, cara, parece igual. Uma das coisas que eu mais gosto na psicologia social, eu estudo psicologia, é quando a gente vai falar de trabalhar, por exemplo, em presídio. Eu gosto muito de pensar em trabalho em presídio. Ou como psicólogo, ou como missionário, ou como pastor, qualquer coisa desse tipo. Porque quando o cara é preso, você não é mais o Manuel, você é o detento. Um número. Você não é mais o Felipe, você é um detento. Quando o cara mora na favela, ele não é mais uma pessoa com uma história. Ele é um número. Ele é um índice. Para a maioria de nós aqui, a gente olha para essa pessoa como um índice. Quando a gente fala de aidéticos, ou vamos falar de viciado em droga, se eu falar de que cada 4 pessoas, pelo menos uma, aqui ó, 1, 2, 3, 4, pelo menos um de vocês vai ter ou já teve contato com drogas, é só um número. Não é só um número. É uma pessoa, é uma vida. O que Jesus está fazendo aqui, ele está deixando de lado a festa religiosa, ele está indo para quem não tem voz, ele está deixando de lado, está com um público que ele poderia falar assim, ó, eu sou
tal e tal profecia do Velho Testamento, e todo mundo ia entender o que ele estava dizendo, e ele vem conversar com esse cara para saber da história dele. O que Jesus está mostrando para a gente, em outras palavras, é que a religião, ela pesa no nosso ombro quando a gente para de se relacionar com pessoas e começa a olhar para as pessoas como números. Eu não olho, eu não olho para a Manuela como a Manuela que deve ter 12 anos de idade, que vem à igreja, que tem uma história, que nesses 12 anos de idade tem uma família, tem um pai, uma mãe, uma estrutura toda que eu quero conhecer. Eu não olho para a Marilene como uma menina que a gente, semana passada, foi conhecer a casa dela. A gente conversou um monte lá e ficou um tempão lá conversando. E foi super legal. Mano, eu zoei muito os irmãos dela. Foi muito da hora. Tinha um lá que era cheio de dar apelido para os outros. É que você é gorda, apontava para mim. É, você é feia, apontava para o Valdívia. Da Rafa ele não falou nada. Eu falei assim, aí ele começou a zoar todo mundo, eu falei assim, cara, você tá zoando todo mundo, você tem um papo. A gente começou a chamar ele de peru, ele ficou bravo, velho. Mas, pô, se eu não tivesse ido na casa dela, se eu não tivesse ido até lá, eu não teria conhecido essa história. Eu não teria essa história para contar para vocês. Jesus foi lá no meio dos caras que não têm identidade, para ter mais uma história para contar, para ensinar para a gente que, cara, você não pode dar mais valor ou estar mais influenciado pelo que os outros podem te dar de bom, ou pelo quão fácil vai ser o relacionamento. Mas você tem que estar querendo conhecer o outro. A religião, ela impede a gente de conhecer o outro, impede a gente de conhecer a Deus, de verdade. Ou a religiosidade. Por quê? Porque como eu sei que Deus é um Deus misericordioso? Porque eu sou sincero com Ele e eu sei que Ele me ama. Eu consigo abrir todas as minhas falhas com Ele, e Ele ainda assim fala assim, cara, eu te amo. Eu te amo. Ninguém te ama como eu te amo. Eu consigo colocar para fora, Deus, eu pensei isso aqui. Semana passada eu falei, mano, foi um desabafo do salmista. Deus olha para o cara, eu te amo. O salmista falou, Deus, eu tenho inveja dos ímpios. Deus fala para ele, eu te amo. Deus, eu tenho vontade de estar lá fora. Eu te amo. Deus, eu tenho vontade de jogar tudo para o alto. Eu te amo. Você consegue pensar nisso dentro do pensamento religioso? O pensamento religioso vai falar assim, Deus te ama, então você não pode fazer isso. O pensamento religioso inverte. Não, Deus te ama, então você não pode conversar com gente que usa drogas. Porque conversar com gente que usa drogas... Deus te ama, então você não pode conversar com aquela menina. Aquela menina já mandou nude na internet. Deus te ama, você não pode perdoar quem praticou bullying com você. Deus te ama. Isso é super importante para Deus. Já ouviu essa frase aqui, filho do rei? Você é filho do rei. Isso aí é a pior mentira. O filho do rei não tinha onde colocar a cabeça. O filho do rei veio para a terra e veio para servir, não para ser servido. O filho do rei. Atrasada. O filho do rei. O filho do rei. Quando eu olho para esse texto de João, 3 coisinhas vêm na minha cabeça para a gente vencer a religiosidade. Primeira coisa, eu preciso vencer a religiosidade porque a religiosidade me impede de ter relacionamentos verdadeiros. Como que é um baile de máscaras? Tá todo mundo bem fantasiado. Tá todo mundo com aquele vestidão, coisa mais linda do mundo. Os meninos de smoking, né? Eu sei que o Thiaguinho queria colocar um vestido, mas Thiaguinho, smoking, cara. O Amaral também. O Amaral queria que o vestido dele fosse cor-de-rosa, né? Mano, você tá todo mundo bem vestido, uma máscara que esconde o seu rosto,
Você olha para a pessoa e a pessoa que você escolhe conversar não é porque você está vendo ela, olhando no olho dela, percebendo emoções dela, mas é porque você olhou praticamente o corpo. Você olha, você fala assim, Acho que eu fico imaginando se eu fosse num baile de máscara, minha namorada ia olhar para mim assim e falar assim, deve ter uns 4 arroba ali. Vocês sabem o que é arroba? Arroba é quase 60 quilos no peso, assim. Então, foi uma piada. Não precisa explicar a piada, né? Um gordo bobo. Mas minha namorada leva, tá uns 4 arroba aí, hein, amor? Minha namorada ia abraçar um hipopótamo achando que era eu. Não ia dar certo. Mas, por que eu estou falando do baile de máscaras? Porque é assim que a gente vive. A gente vive se escondendo. A gente não se relaciona de verdade. Então você não conta para mim sua falha com medo do que eu vou falar para você. Jesus não te curou não, hein? Eu acho que você precisa de mais um tempo de disciplina. Você precisa de mais um tempo aí, só em oração, sem apresentar. Você precisa de mais um tempo aí, Hoje é sábado, ele não podia ter feito isso. Onde já se viu? Onde já se viu faltar num culto? Para ir jantar com a família? Onde já se viu? Onde já se viu? A gente fica com medo de ser sincero. A gente vai colocando capa atrás de capa. Só que o problema da gente não ter relacionamento verdadeiro é que uma hora a gente não sabe mais quem a gente é. Tenho alguns amigos que quando eu me converti, eu virei um cara religiosão, velho. Sinistro. Sinistro mesmo. Eu sempre fui meio doido, retardado, assim, igual eu sou. Aí, quando eu me converti... Pega água para mim, por favor. Isso, valeu. Quando eu me converti, eu parei de falar gíria. Sabe o que as pessoas que me evangelizaram falaram para mim? Falaram que moleque, que eu falava muito, era nome de demônio. Falaram para mim que véi, eu estava falando que o preto velho vá para a sua vida. Falaram para mim que eu não podia cumprimentar, dando um soco. Porque eu estava desejando no meu coração que alguém desse um tapa e um soco na cara da pessoa. Cara, eu tô falando das coisas que eu já acreditei. Não ri, por favor. Não dá para não rir. Né? Mas falaram tanta coisa para mim. Tamo junto. Eu não podia falar tamo junto. Eu tinha que falar estamos no suporte. Porque suporte é um termo bíblico. E tamo junto não. Cara, eu já acreditei em tudo isso. Aí meus amigos viraram para mim falando assim, velho, você não é o mesmo cara. Você não é a mesma pessoa. Você se converteu, você virou um babaca. Eles conversavam de determinados assuntos perto de mim. Obrigado. Eles conversavam sobre determinados assuntos perto de mim, eu levantava e saía, porque eu me achava muito puro para estar naquela roda. E eu não podia me assentar na roda dos escarnecedores. Algum tempo atrás, eu estava numa reunião, não aqui na nossa igreja, em outro local, e daí o pastor, em toda a sua sabedoria, falava assim, não, eu não vou em festa de 15 anos que tem bebida, nem em formatura. Se eu vejo que tem bebida na mesa, eu levanto e saio. Porque na Bíblia está escrito para não sentar na roda dos escarnecedores. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, na sua Bíblia está escrito isso, mas tem um monte de passagem que Jesus está andando com um monte de gente que é bem pior do que um cara que bebe uma cerveja. E aí? São coisas que a gente vai... São coisinhas pequenas, mas a gente vai colocando na nossa cabeça, a gente vai virando um monstro. Aí quem ficou com alguém, a gente já não conversa mais. Ah, você ficou. Você ficou, velho. Ah, não. Você bebeu, velho. Sai daqui, ó, pecador.
É ou não é assim que a gente vai fazendo? E quando a gente descobre que alguém transou? Nossa, quando transou, não fala com essa pessoa. O pai e a mãe da gente parece até que chega perto da gente e fala assim, ó, essa pessoa transou, ela não é gente. Porque transou. Ela não é gente. É como se fosse uma espécie diferente de ser humano, porque transou. Sabe qual foi o período que eu mais cresci na fé? De 1 ano e meio para cá. Foi incrível que todas as pessoas que pareciam que vinham conversar comigo estavam com problema na área sexual. E eu era um cara que eu olhava para o cara que tinha pecado na área sexual e eu ficava assim, ó. Isso aqui é a minha cara de bravo. Mas o incrível foi que Deus foi colocando só gente assim perto de mim. E aí eu ia falar o que para Deus? Ô cara, você até pode querer perdoar esses caras aí, mas eu não perdoo? Você pode até querer que eu ande com esses caras aí, mas eu não vou andar. Eu ia falar isso para Deus? Eu comecei a perceber que esses caras que tinham problemas na sexualidade, se é que dá para chamar de problema querer transar, esses caras que tinham isso, eles começaram a perceber que eles eram pessoas que tinham um caráter lindo. E eu comecei a falar, mano, o cara transa, mas ele não mente. Ele transa, mas ele é honesto. Não é que eu passo a mão na cabeça, não falo que está errado, mas eu parei de ver a diferença. 38 anos, talvez esse cara fosse de nascença paralítico. Ele deve ter sido amaldiçoado, à época acreditava nisso. E daí? Jesus está andando com gente que é amaldiçoada, libertando de maldição. Vou contar um segredo, nós não viemos ou nós não pregamos para quem já conhece, nós pregamos para converter pessoas. Nós pregamos para que pessoas conheçam o Evangelho. O Espírito Santo fale para elas, você é filho de Deus também. E essas pessoas creiam. Por isso que a gente prega o Evangelho. Por isso que a gente é a igreja, para anunciar para quem não conhece. E para quem conhece, para ser lembrado, o Evangelho é para quem não merece. Se você acha que você está merecendo, tem alguma coisa errada. Eu estou orando muito, e daí? Às vezes eu fico imaginando Deus. O cara fala assim, Deus, estou orando 5 horas por dia, manda minha namorada logo. Aí Deus fala assim, cara, quem vai ter que mandar sou eu, você pode continuar orando o tempo que você quiser. Viu, Rafa? Não sei porque eu falei seu nome, né? Foi só uma viagem, desculpa. Não tem nada a ver com a Rafa essa história não, tá? Ela está chorando ali, ó. A segunda coisa, a religião me impede de ser verdadeiro. Essa é a primeira. A segunda coisa é que eu vivendo a religiosidade, essa palavra é tão difícil, eu vou falar só vivendo a religião, tá? Eu vivendo a religião, eu me impeço de conhecer a Deus. Eu me impeço de conhecer a Deus. Você vai lá no final do texto, as últimas partes que eu li, os caras falam assim, Jesus, mas e aí, como é que é? Já é sábado, otário, você não pode curar. Aí Jesus fala assim, e aí, mano, como é que fica isso aí? Cura ou não cura? O que eu falo para esses caras? A gente imagina Jesus pensando, Jesus fala assim, mano, quer saber do bagulho? Meu pai trabalha até hoje. Meu pai trabalha até hoje. Meu pai trabalha no sábado. Meu pai sempre trabalhou. Meu pai está trabalhando até agora. Por que eu não ia trabalhar? Aí os caras da religião ficaram mais zica com Jesus. Por quê? Porque Jesus está falando que ele era Deus. Quando a gente está extremamente afundado na religião,
A gente está participando de tudo que a igreja propõe. A gente está fazendo tudo que todo mundo fala que tem que fazer. A gente ora de joelho, a gente levanta a mão, a gente abaixa, a gente senta, a gente faz, a gente ora, a gente lê tal livro, a gente lê, vai para tal lugar, faz tal viagem, vai em tal acampamento, faz tal encontro, vai na pregação de não sei quem, vai ouvir não sei aonde, vai na irmãzinha que ora, vai, passa o olhinho, faz tudo. Muda de roupa. Eu também mudei de roupa. Eu não andava mais de bermuda, eu andava de calça social. Camisa! Você já me viu de camisa? Então, mas poucas vezes, né? Então, nem eu me lembro de camisa direito como que eu fico. Só porque toda vez que eu estou de camisa, alguém tira foto comigo. Aí eu fica a figura, mas eu não lembro. Porque não é a figura que eu uso, não é a roupa que eu uso. Eu usar jeans é muito difícil. Quem me encontra durante a semana sabe, eu só estou de tactel. Só de tactel, né, Gi? Só de tactel. Só de tactel. Camiseta de propaganda é o que eu mais gosto de usar, velho. É que eu não posso usar isso para trabalhar. Mas, velho, você vai lá na minha casa, eu tô com camiseta de EBF. Tô com camiseta de acampamento. Tô com camiseta de tudo, velho. Todas essas paradas que sabe que você ganha camiseta que você usa para dormir, eu fico com essa camiseta o dia inteiro. Aí, tipo assim, alguém fala assim, eu vou em tal lugar, eu vou lá, troco de camiseta e vou. Às vezes nem troca, né, Thiaguinho? O Thiaguinho já passou vergonha comigo várias vezes. Tava dormindo, tá passando aí. E fomos do jeito que tava. Não tem boi, não. Mas a gente muda esse tipo de coisa. Só que daí a gente começa a acreditar que porque a gente faz, o outro tem que fazer. E Deus não está falando comigo se eu não tiver daquela forma. Se eu não estiver orando de joelho, Deus não tá me ouvindo. Se eu não estiver lendo a Bíblia tantas vezes por dia, Deus não está querendo falar comigo. Se eu não tiver, não sei... Deus, não, eita! Quanta barreira a gente cria. A religiosidade serve como um muro que a gente tem que quebrar. Toda vez que for falar com Deus. Ou tem que dar a volta por ela, ou tem que deixar ela de lado. É ou não é? Quantas vezes você não entrou em crise por culpa de coisa que os outros falaram para você a respeito de Deus e nem era de Deus de verdade aquilo? Tem algumas manias que a gente tem, uns ditados populares que a gente acredita que tinha que estar na Bíblia. Aí você fala, nossa, tinha que estar na Bíblia isso aqui, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tinha que estar na Bíblia isso. Claro que não, velho. O que isso tem a ver com Deus? Ah, não, porque de tanto insistir, o cara se converteu. Não, velho. Já viu evangelismo? Evangelismo é a coisa que a gente mais fala que água mole e pedra dura tinha que estar na Bíblia. Cara, você quer aceitar Jesus? Não. Você faz aquele teatro, aí no final está lá Jesus assim. Jesus venceu todos os demônios, igual sempre, né? Sempre Jesus, a Mega Power, venceu todos os demônios. Aí ele está lá crucificado. Aí acabou o teatro, aí vai todo mundo lá. Tipo assim, se tem 30 pessoas, vai cada um em um. Ou vai 2 por 1. Sempre vai 2 por 1, porque se alguém perde a fala, o outro começa o mesmo discurso de outra forma. Você quer aceitar Jesus? Aí você fala, não. Aí, cara, sabia que você está indo para o inferno? Então, tipo assim, um perguntou, você quer aceitar Jesus? Ele falou, não. O outro já manda aqui, você está indo para o inferno. Aí o cara vai... Aí esse aqui já manda no embalo. É verdade, você está indo para o inferno, irmão. Fica esperto. O tempo está acabando. Você evangeliza o cara no medo. O tempo está acabando, brother. Você vai rodar. Aí esse aqui já manda assim, não, mas tem uma esperança. É verdade, tem uma esperança. O lugar que a gente vai é mais bonzinho. Ah, né, o lugar que a gente vai é bonzinho, é rua de ouro. Mano, evangelizou o cara pelo medo. O cara foi para Jesus? Foi, por medo. Você acha que esse cara vai ficar quanto tempo? Quanto tempo você acha que esse cara fica? O Ariovaldo Ramos, ele tem uma frase que ele fala assim, nós não aprendemos a evangelizar pela graça. Nós só evangelizamos pelo mérito. Já reparou quando a gente vai conversar com um cara que é mais bonzinho do que a gente, comete menos erros que a gente? Como que a gente evangeliza esse cara? Já parou para pensar nisso, Felipe? Você que peca pouco. Como é que a gente evangeliza você? Como é que um cara que não tem nada de errado, a conta dele está saudável, ele não tem dívida nenhuma, então você não pode pegar ele na ganância, porque você não vai falar para ele, ó, Deus vai pagar todas as suas dívidas. O cara não tem doença, então você não pode falar que Deus vai ser o médico dos médicos. E o cara não é um mau caráter, não usa droga, não bebe, não fuma, não trai a mulher, não faz nada.
Aí você fala para esse cara assim, cara, você precisa ir para o céu. O cara fala assim, para quê? Aí ele fala assim, na sua igreja, tem cara que bebe, que fuma, mau caráter, ele vai falar um monte de cara. Na sua igreja, tem cara que é ganancioso. E o cara vai falar assim, pronto, não precisa ir para o céu, para que eu vou estar lá junto com vocês nisso? Como é que você evangeliza esse cara? Como é que você fala para Jesus desse cara? Como é que você fala para os religiosos da época de Jesus que eles precisavam de Jesus tanto quanto o paralítico? Como é que você fala? Hein? Responde para mim, Lucas. Responde para mim, Rafa. Como é que você evangeliza esse cara? Responde, Gabi. João, como é que você evangeliza esse cara que sabe que é um cara linha reta no rolê? E aí? Como é que você evangeliza esse cara, lindona? Conta pra mim. Você vai dar risada pra ele assim? Aceita Jesus, por favor. E quando está o líder do ministério junto da gente, que daí a gente está evangelizando o cara, aí o líder do ministério está olhando assim. Aí tipo assim, se o cara não aceita nenhuma oração, o líder do ministério até fecha a cara assim. Vocês deram risada porque é verdade. É verdade, o ministério fecha a cara, o líder de ministério fecha a cara. Mas cara, a gente não sabe evangelizar pela graça. Como é que é o diálogo? Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu por você, você é especial. Hoje é sábado, não quero saber se hoje é sábado. Jesus é o Filho de Deus, Ele morreu por você e você é especial. O Filho de Deus se encarnou, o próprio Deus se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Esse cara conhece a sua história e Ele quer te curar. Talvez agora você não esteja passando por nada. E eu não vou orar para que Deus mande uma dificuldade para te evangelizar do jeito que eu sei. Eu vou orar para que Deus revele a natureza do Filho dele no seu coração. É assim que a gente evangeliza por graça. Sabe como que a gente evangeliza por graça? Caminhando com esse cara. Se tem gente que dá trabalho de evangelizar, não é o que está ferrado 38 anos. Esse cara é fácil, ele precisa de esperança. Agora o cara que é criado na igreja, que ora 3 vezes por dia, que já leu a Bíblia inteira várias vezes. Como é que evangeliza esse cara? Como é que fala para esse cara, você ainda precisa de Jesus? Jesus ainda é o Filho de Deus para a sua vida. A religiosidade me impede de conhecer a Deus. Jesus é Deus e os caras não estavam vendo isso. Eu preciso me livrar disso. A terceira coisa, para encerrar, eu sou presbiteriano, viu, Ana? Na aba não é assim, mas aqui é. A terceira coisa, eu preciso vencer a religiosidade para que eu realmente consiga me relacionar comigo mesmo. Em primeiro lugar, eu preciso de relacionamentos sinceros. Depois eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso me conhecer. Sabe qual é o problema da religiosidade? A gente fica sem vontade de nada. Sabe como você conversa com... Sabe como você percebe que um religioso é religioso mesmo? Sabe aquele tipo de coisa que todo mundo gosta? Você não encontrou ninguém que não gosta. Você fala assim, mano, eu queria orar, mas eu dormi. O religioso vai falar assim, não, isso é pecado. Você está orando e você dormiu? Cara, isso é pecado. Não pode. Nunca aconteceu isso comigo. Outra, quando você fala assim, cara, eu sou um guloso, e gula é pecado, eu tenho que orar por isso. Aí o cara fala assim, não, eu nunca pequei por gula. Mentiroso! A gente sempre tem um bagulho que a gente come pra caramba, que a gente não sabe a hora de parar. Aí eu falei, acabei de admitir que eu sou gordo pra caramba, né? Nossa, mas a gente sempre tem alguma parada assim. Tem uns moleques aí que não conseguem ficar uma semana sem dar um tiro numa mina. Parece o Rambo. E vai! Os caras deram nome, eu não falei nome de ninguém, hein? Eu não falei nome de ninguém.
Mas eita mesmo. Teve um que ficou vermelho, ele escondeu atrás do rosto, ficou com a mão assim. Mas sempre tem. Esse moleque dá um tiro em todo mundo. Assim, o religioso vai falar assim, não. O religioso vai falar assim, não, namorar não é uma preocupação para mim. Quando o adolescente vira e fala isso para mim, eu falo assim, cara, para cima de mim? Então tá bom. Seu namorar não é uma preocupação para você. Mas embora eu ache isso muito difícil. Quando eu venço a religiosidade, eu assumo quem eu sou. O paralítico, ele só conseguiu enfrentar os caras. Hoje não é sábado, não, mas o cara que me curou falou que eu podia andar com a maca. Você não pode andar com a maca? Posso sim, porque o cara que me curou falou. Ele não está falando assim, eu nunca fui paralítico. Ou eu vou entrar na religião. Não, eu estou cometendo um erro sim, mas eu estou cometendo um erro baseado na palavra do cara que me curou. Eu preciso aprender a me relacionar comigo mesmo para que meus medos sejam vencidos como Deus quer que eu vença. Não com receitinha de bolo. Alguém aqui já leu o livro de batalha espiritual? Só eu que fui nesses campos estranhos, né? Nossa! Cara, livro de batalha espiritual é assim. Você estava conversando com a pessoa começou a morder o lábio, assim, ó. Você está conversando com uma menina, pombagira só manifesta em menina, então você está conversando com uma menina, a menina começou a lamber o lábio, querendo te seduzir. Você fala, sei lá, não é isso que está no livro, mas como se fosse 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, vai manifestar. Aí, você não pode correr, você tem que falar com autoridade. Aí você determina, sai, em nome de Jesus. Você lê o livro de batalha espiritual, é isso. Aí você fala assim, cara, receita de bolo. Receita de bolo. Você vê Jesus? Jesus tem receita de bolo? Não. Esse cara, ele falou assim, levanta e anda. O outro, ele vai lá, cospe na terra e manda na cara do maluco. Acho que esse ele tá querendo zoar, né? O cara tá cego, eles vão dar uma trollada nesse otário, ele não tá vendo mesmo. Pá, na cara do maluco, dá uma tortada na cara dele. Aí, mano, aí chega para os religiosos, ele vai lá, defende a mulher adulta. Aí, mano, Jesus não tem receita de bolo. Por quê? Porque vai da caminhada. O jeito que Deus tratou o meu coração não é o jeito que Ele vai tratar o seu. Mas não quer dizer que Deus também não queira tratar o seu. O jeito que Deus falou comigo da minha identidade não é o mesmo jeito que Ele vai falar da sua identidade. Mas não quer dizer que Deus não queira tratar a sua identidade. Me lembro que uma época que eu queria pregar, eu imitava muito um cara que a gente tem acordo comum que ele prega bem. Eu imitava muito, velho. Fazia as mesmas citações, o mesmo jeito de pensar o sermão e tal, pá. Os mesmos caras que ele lia, eu lia e, mano, era tipo, o cara em miniatura eu era. Aí teve um dia que um amigo meu de Londrina pediu para eu pregar na célula dele. Aí eu fui. Acho que uns 15 minutos antes de começar a célula, ele me chamou no quarto dele e falou assim, ó, hoje eu quero ouvir o Mateus. Mas você vai me ouvir, irmão. Ele, não, eu quero ouvir o Mateus. Eu não quero ouvir o Mini, eu quero ouvir o Mateus. Você não é aquele cara. Você não tem a mesma fé que a sua mãe. Você tem a sua fé. Você não tem relação com Deus igual a sua mãe, você tem a sua. Não é do mesmo jeito que sua mãe faz, é o seu jeito. Meu pai sempre orou desse jeito. Como é que você vai falar com Deus? Já que o Brunão gosta de filosofia, o relacionamento com Deus, Brunão, é empírico. Como é que você conhece a Deus? É de forma empírica. Você tem que experimentar.
Como é que você aprofunda o conhecimento de Deus? De forma empírica. Você tem que experimentar. Como é que eu venço a religiosidade? De forma empírica. Tem coisas que, às vezes, eu olho e falo, cara, isso é religião. E não é. É de coração. Tem coisas, às vezes, que eu olho e falo, velho, isso é de coração, cara, religião. O convite hoje de Jesus é o seguinte. O convite hoje de Jesus é o seguinte. E aí? Quer ser curado? Quer jogar fora a máscara? Quer tirar tudo que não é seu, que você vem carregando aí no ombro? Quer ser você, como eu quero que você seja? Quer ser de verdade o que eu sonhei para você? Quer? Jesus quer conversar com você. Jesus quer conversar com você. Jesus quer conversar com você. Jesus quer conversar com você para que você vença a religião, segurando a maca. E daí quem é Jesus, cara? Jesus é um cara que falou comigo. Eu não preciso apresentar o Jesus da forma que eu sei. No sentido de minhas doutrinas. Ora para Jesus falar com você. O peso religioso estava tanto tempo nas costas desse paralítico, que logo em seguida dele ser curado e dele ter enfrentado o cara que me curou, mandou carregar a maca, ele virou para os religiosos da época e falou assim, aquele lá que é o Jesus. Ele foi caguetar Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. O Evangelho de Jesus é uma mensagem arreligiosa. O que isso quer dizer? Não tem religião. Jesus veio ensinar a gente como viver. Jesus não fala que ele veio ensinar a vida cristã em abundância. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Viver é uma arte, viver se relacionando melhor com pessoas. Viver enxergando Deus de verdade. Não um ídolo que um monte de gente pintou na nossa cabeça. Viver com Deus. Em paz, consigo mesmo. Sabendo que para as falhas que você cometeu no passado, o sangue de Jesus é o suficiente. Para as falhas que você vai cometer no futuro, o sangue de Jesus continua sendo o suficiente. A única condição é você reconhecer aquilo que a religião não reconhece. Que Jesus é Deus. A caverna de Platão é a religião. Muita gente aqui está na caverna. Várias vezes eu me encontro na caverna. Na caverna de Platão não falta Jesus. Mas como disse o Marechal, falta Jesus de verdade. O convite é para retirar as máscaras. O convite é para abandonar a religiosidade e conhecer Deus em profundidade. O convite é para que a gente pare de querer comportamentos crentes e querer o caráter de Cristo. Parar de enxergar problema numa música que ouve, enxergar problema numa mentira que conta. Num esqueminha que monta na cabeça para enganar os pais. É ter valores diferentes, porque agora é diferente.
Se você quer orar comigo nessa noite, abandonando a religiosidade, querendo ter um relacionamento melhor com pessoas, pedindo para Deus para que a religião não atrapalhe, nem pese mais no seu ombro, na hora que você precisa ser sincero com Ele, para que você consiga assumir mesmo quem você é, e falar para Deus: Deus, eu sou isso mesmo, eu preciso de Jesus porque está difícil mudar isso. Eu preciso de Jesus para que Jesus viva em mim, e através de mim eu não seja mais esse traste que eu sou. Se você quer abandonar a religiosidade, a religião toda, e viver uma vida com Deus, com Jesus, com sinceridade, na natureza do Pai, quero convidar você a ficar de joelhos no seu lugar. A gente vai orar a Deus e vai pedir: Pai, a gente quer trocar tudo por Jesus. A gente quer abandonar a nossa justiça. A gente quer abandonar nossos erros, nosso passado. A gente quer trocar tudo isso por Jesus. E ficar só com Jesus. Porque a gente realmente que Jesus é o Filho de Deus. A gente crê nisso. O Teu Espírito falou no nosso coração que Jesus é realmente o Filho de Deus. Se você quiser orar comigo, quero convidar você a ficar de joelhos no seu lugar. Nós vamos orar.